Viva, estamos de volta, segundo bloco do seu Domingo Informativo. Como habitual, temos análise informativa e hoje vamos olhar para dois temas principais: a nova estratégia de recolha de lixo na cidade capital e também a situação do novo Código Penal que entrou em vigor no dia 11 de fevereiro, isto numa quinta-feira. Para esta análise está connosco o doutor jurista João Macongo. Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui à análise da semana. Muito obrigado, boa tarde. Avasto, editor da Palanca TV, Angola e Moçambique. Vamos começar a olhar para a questão do lixo. A nova estratégia de recolha de lixo vai acontecer brevemente, segundo dados da governadora de Luanda. Várias propostas, vários projetos, várias iniciativas naturalmente têm estado a surgir no nosso país, mas até aqui então temos o lixo como problema ainda da nossa capital. Porquê? É por uma questão muito simples. Isso tem que ver mesmo com falta de organização. Se é falta de organização, por quê? Porque por que é que nós estamos com lixo, com problema de lixo sem Luanda, quando Angola tem 18 províncias? O governo de Luanda não tem um plano. Está agora, com este problema, a estudar mecanismos para ter um plano de recolha de lixo. A limpeza que os munícipes de Luanda vão fazer no dia 15, não vão me dizer que este é que é o plano do governo provincial. Pois não. É campanha, vão fazer a limpeza, tá bom, vão varrer a rua. Depois, quem é que vai recolher? O nosso problema não tem que ver com a rua suja, é com os amontoados nos pontos de recolha. Isso quer dizer que o governo provincial de Luanda, vi aí a governadora dizer que quem suspendeu os contratos não é o governo provincial, mas sim o Tribunal de Contas. Por quê? É em função do tempo do contrato. Acho que os contratos têm a duração de 4 anos. 7 anos. Sim. Já vinham além deste período. O governo provincial apanharam-lhe de surpresa, sem nenhum plano estratégico. Suspendeu o contrato, está bem. O Tribunal de Contas é uma instituição pública. Não pode suspender contratos públicos com ente que tem relações com entidades públicas, sem primeiro consultar quem beneficia diretamente desse serviço, ou quem regula esta relação, quem supervisiona, que é o governo provincial de Luanda. Quem está no prejuízo neste preciso momento é o governo provincial de Luanda, por ter aceitado que o Tribunal de Contas suspendesse o contrato com essas entidades que recolhiam lixo na cidade capital. E por conta disso ainda tinham dívidas de somas avaliadas em 200 e 400 mil milhões de kwanzas com essas entidades. O governo provincial não tinha ou não tem nenhum plano até agora, com exceção ao município de Talatona, que estamos a ver que a vista está lá mesmo com o contrato suspenso, está a prestar serviço. Isso quer dizer social. Isso quer dizer que houve um diálogo, quer dizer que a administração do Talatona conseguiu convencer a entidade que presta serviço a prestar mesmo nestas condições. Quer dizer que neste possível contrato, nessa possível concurso público de contratação de novas entidades, possivelmente também vai se ter então esta empresa em questão, caso ele queira concorrer. Mas este concurso que se avizinha, naturalmente vai privilegiar mais o pagamento da área limpa e não como estava ou se planificava a questão da limpeza do lixo anterior. O seu pagamento não era em função da zona limpa. É uma estratégia que agora vai ser implementada. Qual é o seu comentário quanto a isso? Na verdade, o governo de Luanda não nos explicou nenhum plano. Nós estamos com dúvida. Qual é o plano? Estamos a ouvir em novo plano, em nova estratégia. Mas qual é a nova estratégia, afinal de contas? Recolha porta a porta? Ou vamos começar a colocar num ponto e as empresas vão fazer recolha nestes pontos, como estavam antigamente com as novas empresas? Qual é o modelo? Nós ainda não temos um modelo palpável apresentado. O governo de Luanda apresentou dados de que vai haver concurso público para ingresso de novas operadoras. Não ficou claro qual é a estratégia. Não tem nenhuma estratégia, ainda não está definida aí nenhuma estratégia. Calhar está a ser ainda criada a estratégia, está a estudar o modelo mais apropriado para a cidade de Luanda, mas ainda não temos nenhuma estratégia definida. Qual seria, no seu entender, o modelo mais apropriado para a nossa situação? O modelo mais apropriado seria mesmo recolha nos pontos
nos pontos pré-definidos, como nós temos, aquele modelo sim conseguia. Por quê? Conseguia cobrir ou suprir a demanda. Por quê? Porque nós temos ruas intransitáveis. Temos ruas quando cai a chuva, carros não conseguem transitar nem motorizadas. Então, as pessoas saírem da sua casa para depositar no determinado ponto e depois as operadoras recolherem, achamos nós, em função desta desestruturação técnica no ponto de vista da arquitetônica que a cidade de Luanda tem, ou é concebida assim, acho que facilita aos operadores. Pois, mas justifica-se até agora o governo da província de Luanda não ter uma estratégia adequada para a recolha de lixo, sabendo que vários governantes já passaram por Luanda e tiveram sempre como dinâmica de trabalho a questão do saneamento básico. Por que até agora não temos? Justifica-se isto? Não justifica-se. Não justifica por quê? Eu estou aqui de fora, eu conheço os problemas de Luanda. O Luís conhece os problemas de Luanda. Quer dizer que se o Luís for convidado a governar Luanda, não pode chegar para estudar novamente os problemas, porque você já conhece os problemas. Ou você seja, tem não há que acompanhamento aos dossiês? Não. Você tem que... Os dossiês ficam lá. E os problemas de Luanda você não precisa de dossiê para acompanhar. Os problemas de Luanda estão expostos na asta pública. Tu conheces, que é o problema de saneamento Mas quem básico. sai deixa alguma norma daquilo que será executado? É claro, porque ou seja, daquilo que seria executado até não diria. Pelo Ou menos por executar. Exato, por executar, ou então os modelos que eles estavam a seguir. Então, a nova entidade que entrar já saberá mais ou menos se dá para cumprir este, ou seja, se não cumprir este, tenho que definir um plano estratégico de forma emergente para Mas suprir... não é o que acontece. Não é o que nós estamos a ver. Não é o que estamos a ver. Suspende-se contrato com uma empresa já existente que fazem a recolha e já nos mostraram que tem capacidade para o efeito, abrir-se concurso público para novas operadoras. Aqui está a soar-nos infiltrações, está a soar-nos tráfico. Então, se já temos as empresas, não seria bom nós chegarmos ao meu termo e negociarmos com as existentes, acautelarmos as dívidas ou fazermos os pagamentos parcial e resolvermos o problema? Vamos aguardar. O concurso público leva quanto tempo? São 60 dias, são 70 dias, 90 dias, e nós já conhecemos. Isso vai dar até, sei lá, até daqui a 90 dias. Uma das preocupações tem que ver mesmo com o valor da dívida também. Depois de liquidarem estas dívidas, como é que ficam as operadoras? Estas voltarão novamente a concorrer ou como é que... Esse é o critério. Se vai se abrir um concurso, quer dizer que aí ninguém vai estar privilegiado. Nós vamos entrar no concurso de forma direta e em pé de igualdade. Quem apresentar melhores condições e melhor estratégia de recolha, aquele sim ficará com contrato para a zona pré-definida. Mas não é isso que deveria acontecer. Nós, por exemplo, temos uma empresa que está agora, nesse momento, mesmo com o contrato suspenso, está a prestar serviço no município de Talatona, que é a empresa Vista. Como é que fica? Esta empresa também vai concorrer às empresas que já prestam serviços, mas estão com dívida. É legítimo, você não está a me pagar, eu suspender como forma de protesto. E ainda pode concorrer, mesmo tendo dívidas. Está a perceber? É complicado. Então, então quer dizer que temos dinheiro para pagar os novos operadores, mas não temos dinheiro para pagar os operadores antigos? Vamos olhar para um aspecto aqui. Gostaríamos que fizéssemos já uma correlação ao segundo tema. Estaríamos aqui também numa situação de crimes ambientais. Vê-se que boa parte das zonas em que há este amontoado de lixo, as pessoas estão a queimar. Estamos aqui diante também de um crime ambiental? Mas quem está a cometer o crime ambiental nesse caso? Aqui a questão é se a população, vê-se que boa parte das zonas, as alegações recorrem à população, as pessoas é que estão a queimar. As pessoas estão a queimar o lixo como alternativa, porque não temos outras alternativas. Mas estaríamos aqui a uma situação de crimes também? Se nós encontrarmos mecanismos e pressupostos para a tipificação de um determinado crime, que é o crime ambiental nesse caso, quem está a cometer crime é o governo provincial de Luanda, contra a população, e não a população, porque a população tem um lugar pré-definido onde deve depositar o lixo e o governo provincial cria condições para a recolha. Se não tiveres a recolher, furta-se desse teu dever de recolher, então tu é que cometes. Neste caso, a responsabilidade criminal recai do governo provincial de Luanda e não da população. Olhando para os prós e contras da nova lei de processo penal angolano em vigor, desde 11 de fevereiro, claramente o mês é em curso, vai aqui olhando para algumas questões sociais e que têm estado a gerar algumas repercussões. Primeiramente, algum comentário sobre
este processo penal, este novo código, já vai há 100 anos, né, desde que tivemos esta lei em vigor. Agora, com esta alteração, o que é que melhora, o que é que traz como boa nova? Bom, nós, os operadores, ou então os cientistas do direito, estamos muito felizes com a aprovação deste novo dispositivo, que de certa forma compila todas as normas incriminadoras num só dispositivo. Nós tínhamos anteriormente o Código de 1886, que é muito antigo, era denominado mesmo Código Português, Código Penal Português de 1886, muito antigo, não refletia a nossa realidade. Então, as normas ou as leis devem refletir o sólio pátrio. E neste período todo, de 1886 até 2020, também nos serviu como uma lição. Vivemos novos comportamentos, novas ações, tinha ações ou então factos que não eram tipificados como crime, não eram tidos como crime no anterior Código Penal, mas neste Código Penal que reflete a nossa realidade, então são tidos e temos ali todos esses compilados. Então há mais facilidade, estamos a conhecer novos tipos de crime face à nossa realidade. Então, Pois, as questões sociais ressaltam a tipificação do crime de fraude sexual e este, de forma particular, é um assunto que está a gerar alguma repercussão nas redes sociais, principalmente para aquelas pessoas casadas e há aqui um outro pormenor que a pena de prisão de até 3 anos com uma multa de até 360 dias e caso haja penetração a pena é de 6 meses a 4 anos. Que esclareça-nos esta situação. Luís, o que é que acontece? Nós devemos respeitar as áreas do saber, é fundamental. Por isso é que existem os médicos, por isso é que existem os juristas. A lei mesmo é para ser interpretada pelos juristas. E quando um jurista tem dúvida, recorre ao outro jurista. A interpretação e a exposição que está a ser feita nas redes sociais é uma interpretação e exposição completamente errada. De que um homem casado vai se envolver com uma senhora ou um outro ser do sexo feminino, se ele já tem um comprometimento, deve assinar uma declaração ou deve dizer qual é o seu estado civil. Não é isto. O artigo 187, que fala sobre o fraude sexual, não fala de estado, fala de identidade. Eu tenho as mesmas similitudes físicas que o Luís, me passar pelo Luís e, em função dessa nossa... Chego lá, não me identifico como Macongo, me identifico como Luís. Esta aqui é a fraude sexual. É que a lei penal pune como fraude sexual. Aquele que falsificar a identidade, não o seu estado. Tem identidade e tem estado. Não quer dizer que o indivíduo casado chegue numa determinada localidade e obrigatoriamente deve se identificar como casado para manter relações, outras para conhecer outras pessoas. Não necessariamente. É uma interpretação errada, completamente errada, sobre o artigo 187. Fala-se também sobre o crime informático. Algum parecer também sobre este? Pronto. Fala-se também sobre os crimes. Por isso é que estamos a falar que este novo Código Penal trouxe-nos a realidade angolana. Estávamos a precisar mesmo de um dispositivo como este, que acautelasse estas realidades. Nós temos assistido com muita frequência a prática de crimes cibernéticos, roubos de clonagem de cartões multicaixa, assaltos aos bancos por meios eletrônicos, falsas propagandas, onde as pessoas mandam as suas informações e depois, a partir dali, com essas informações, esses indivíduos, de forma fraudulenta, conseguem subtrair de forma ilícita dividendos ou então suprir do patrimônio de outrem de forma fraudulenta. Então, o Código Penal, ou então essas legislações aprovadas no 11 de novembro, vêm aqui refletir a nossa realidade e penalizar isto que nós vivemos no nosso dia a dia, porque esse é o nosso dia a dia. O que estava a faltar é o quê? É, então, uma tipificação. É uma tipificação, uma punição. Essa é a nossa realidade. Nós conhecemos, ou seja, conhecemos pelo menos... Vem em boa altura. Vem numa boa altura, nós estamos mesmo muito gratos, mas muito gratos pelo esse dispositivo, na medida em que reflete a nossa realidade, com alguns excessos, com alguns recuos técnicos, mas conseguimos nos ajustar
a ela. E por este motivo é que nós, uma maioria esmagadora, consideramos que vem numa boa altura e consegue responder uma demanda de 90% a 97%. Daqui por diante teremos muitas situações resolvidas, Muitas, ou acauteladas, não é? muitas situações acauteladas e também muitas situações por não acautelar. Por exemplo, eu estou a ver uma interpretação que está-se a fazer e o comunicado que está-se a fazer, por exemplo, da Polícia Nacional, quem consumir um copo de cerveja, de uma bebida alcoólica, este for submetido ao bafômetro, ao processo de bafômetro, vai ser então penalizada com uma pena de prisão até que vai até a pena, ou então uma pena de multa de 240 dias. Acho aqui, em particular, eu consigo considerar que houve um recuo. Houve um recuo, por quê? Porque aqui, esta norma, o legislador ordinário não estudou a realidade angolana. Nós vimos como é que nós matamos o ponto turístico da ilha de Luanda. Por termos colocado operações frequentes aí, vimos que conseguimos colocar um número excessivo de pessoas ao desemprego. Nós sabemos que os acidentes, eu sei que era para cautelar do modo geral os acidentes, mas nós sabemos que os acidentes não têm que ver só com o estado de espírito das pessoas, mas sim também tem outras situações supervenientes que levam as pessoas a este tipo de prática, como, por exemplo, o mau estado técnico da viatura, o mau estado técnico das vias públicas, os buracos nas vias públicas, a falta de iluminação. Estes e outros também têm causado, ou seja, têm também contribuído nos acidentes de viação. Então, não era bom, de todo o tom, penalizar-se, como foi agora, nos termos do artigo 306, as pessoas que tiverem com uma percentagem de álcool no corpo forem penalizadas. Porque, afinal de contas, nós vimos que na nossa gastronomia, as pessoas, quando estão a preparar nas cozinhas, até comida preparam com álcool. E aquela percentagem vai acusar lá no bafômetro. Como é que fica? Muito obrigado, jurista João Macongo, pela presença hoje aqui na Análise Informativa. A promessa é sempre lhe termos em próximas edições. Então, muito obrigado. Nós é que agradecemos ao serviço da Palanca TV e ao serviço da Nação Angolana. Assim também, telespectadores, já sabe que o nosso compromisso está marcado para dentro de 7 dias. Vamos mantê-lo informado sempre, porque de segunda a segunda a informação aqui na Palanca TV não para. Por isso, fique com os abraços claramente desta equipa que trabalha todos os dias para levar informação até a sua casa. Portanto, fique bem, ame-o bastante e tenha sempre uma conduta saudável. Boa tarde.